Vamos lá. Tem várias formas de nós fazermos o nosso quebra-cabeça, a nossa montagem, o nosso tudo. Vocês lembram que nós fizemos agenda, a gente tinha agenda master, utilizando herança. Nós já fizemos também utilizando composição, onde um entrava como parte do outro, agregação e vários outros tipos. A gente vai fazer uma outra técnicazinha de costura, que é um padrão chamado de observador, onde a entidade observada não conhece quem está o observando, mas é capaz de executar códigos de quem observa. Traduzindo, lembram do nosso gerenciador de login? Lembra do nosso gerenciador de login? Nós tínhamos era agenda, não sei não, um serviço, né? Uma classe que era um serviço, o Twitter. O primeiro gerenciador de login que a gente fez foi em quem? Foi o Segredos, tudo bem. Segredos. Então, os segredos tinham os usuários, não era assim? Segredo tinha os usuários. Espera aí que eu tô com a linguagem tudo misturado na minha cabeça aqui. Segredo tinha os usuários. Tudo bem? Eu não lembro. Tudo bem. E aí nós tínhamos o gerenciador de login. E o gerenciador de login guardava o usuário corrente, não era isso? Sim. Só quero que vocês entendam a lógica aqui. Por que eu precisaria do que a gente vai fazer hoje? Ok? Então eu tinha um método de fazer login. Eu tinha um método de fazer logout. E eu tinha um método de pegar o usuário corrente, né? Get current. Ok? Para fazer login, nós passávamos o ID e o password. Ok. O meu gerenciador de login, só com essas informações, ele era capaz de carregar o usuário corrente do jeito que a gente está aqui? Ele precisava ter acesso ao sistema. De alguma forma, ele precisava ter acesso ao repositório de usuários. Então, como foi que nós fizemos? Na nossa construção, a gente tinha que o gerenciador de login, ele precisava, né, a gente chamou de sistema na época. Isso aqui funciona para o gerenciador de login, funciona para qualquer outra coisa parecida, tá certo? E aí ele precisava do sistema. Ok? E aí ele tinha um ponteiro para o sistema. Fizemos isso de outras formas, com outras composições. Por exemplo, se o sistema não tinha os usuários, eu poderia ter um repositório de usuários. Já fizemos assim também, não foi? Então existia um repositório de usuários, que tanto o sistema tinha acesso ao repositório de usuários, quanto o gerenciador de login tinha acesso ao repositório de usuários. Então, vamos ver uma outra forma curiosa de nós resolvermos o nosso problema. Ok, tem o sistema, tem o gerenciador de login. Se por acaso a pessoa remover o usuário do sistema, tem risco de o meu usuário corrente ficar inválido? Tem. Exato, porque você remove o usuário do sistema, a referência que eu existia não existe mais. Outra coisa, eu estou utilizando por exemplo, imagina que eu estou aqui, tá certo? Utilizando um vector. Quando eu uso um vector, o que acontece quando eu removo um elemento do vetor? Todos os elementos movem, as referências se tornam inválidas do mesmo jeito. Ok? Então, com isso aqui a gente tem uma série de problemas. Se eu estou usando o vector e eu tenho um ponteiro para o elemento, removo um elemento do vetor, tudo ficou baldeado. Ou então, se eu removo um usuário do sistema sem fazer isso, e eu não lembrar de deslogar o usuário, o login fica inválido. Então, sem a estrutura de hoje, a gente teria que cair em algumas opções. Opção 1, ou eu sempre tenho que lembrar de deslogar o usuário na hora que for remover, para não ficar inválido, ou eu sempre tenho, por exemplo, se eu tivesse isso daqui com múltiplas threads
e uma das threads removesse o usuário, eu teria que atualizar todos os gerenciadores de login. Ou então eu poderia fazer isso daqui, ó, o que não faz sentido, mas será que um gerenciador de login ele é superclasse de sistema? Porque eu poderia forçar que a chamada de remover o usuário passasse por aqui. E aí, se ela passa por aqui, eu deslogo e repasso remover o usuário. Mas não faz sentido isso, não é verdade? Não faz sentido. O que seria ideal? Seria ideal que, ao remover um usuário, o gerenciador de login fosse notificado e automaticamente o código fosse executado. Ok? Então, a gente está fazendo agora uma ação que não é descendo, né? A main pede para o gerenciador de login que pede para o sistema. A gente vai fazer agora uma ação subindo. O sistema vai ter uma alteração e vai propagar a alteração que houve para o gerenciador de login. Então, como é que a gente pode fazer isso? O sistema é quem vai ser observado. O sistema está sendo observado. E o gerenciador de login vai ser quem? Vai ser o observador. Então, qual é a responsabilidade de quem é observado? Esse daqui é o observado. A responsabilidade de quem é observado, vou guardar aqui, tá certo? É guardar... Ela vai guardar as informações, né? Não. De uma forma bem resumida é assim. Se eu quero ser observado, não interessa quem vai me observar. Interessa que eu vou ficar responsável por guardar todas as funções que eu tenho que disparar se um evento acontecer. Não, mas no caso, quando fala observado, ele apenas vai guardar e só vai lá e pega o... Não. O observado é assim, ó. O sistema, tem muitas pessoas que podem estar interessadas no que o sistema faz, ok? O sistema não tem o menor interesse de quem são essas pessoas. Para elas é independente, porque o que a gente quer fazer é esse desacoplamento. Ok? Então, qual é a responsabilidade do sistema? A responsabilidade do sistema vai ser, ele tem uma lista, ok? Ele tem uma lista, vou usar os nomes mais assim, uma lista de ações, que qualquer pessoa vai poder chegar lá e dizer, olha, eu quero registrar essa ação aqui contigo. Aí ele diz, tudo bem, anotei, tudo bem, anotei, tudo bem, anotei, tudo bem, anotei. Então, o observado tem a lista de ações que alguém se registrou com ele. Então, quando acontecer o evento esperado, o que é que ele vai fazer? Disparar todas essas ações. Não interessa o que elas fazem, não interessa quem fez o registro. Interessa que agora parte por ele. Ok? Aconteceu aquela coisa, por exemplo, a quantidade de dinheiro subiu, teve um saque no banco, tem um monte de ações observando esse saque. A gente tem o processo de auditoria, a gente tem o processo de... Tem um monte de gente observando esse saque. Pode ser o próprio gerente que cadastrou para... Se o limite baixar de uma determinada quantidade, ele quer ser notificado. Ou o gerente está suspeitando dessa pessoa e quer que, se por acaso uma transação muito alta aconteça, ele seja notificado. Vocês percebem que todos isso são como se fossem... cadastros, ou então coisas que é como se eu estivesse grampeando a linha para quando acontecer um evento eu ser notificado por ele. Então vamos tentar fazer aqui o mais simples possível e a gente vai aumentando ela, tá certo? Então para isso a gente vai precisar do estou fazendo a versão mais simples do padrão, tá certo? Vou precisar do functional, vou precisar do IOStream, vou precisar do vector, ok? Então as pessoas elas vão se registrar no sistema, tudo bem? Registrar. E elas vão se registrar dizendo o que é que vai ser executado quando acontecer aquele evento. Então, no caso, uma function, uma função que não recebe nada e não retorna nada. Professor, eu não entendi porque o vector está vazio.
Porque eu ainda vou colocar. Tudo bem? É porque é uma ação e ação de quê? Tudo bem? Então, Você vai fazer. ó, isso daqui descreve uma função que faz o quê? Alguma coisa. Mas recebe o quê? Nada. Não, recebe nada e retorna nada. Esse é a sintaxe. Tudo bem? Então isso tem no Java, isso tem no Python, isso tem em todas as outras. E daqui é como eu descrevo os parâmetros de uma função. Você mais está dizendo que isso é uma função que não recebe nada e não retorna nada, mas faz alguma coisa. Ok? Então, as minhas ações vão ser uma lista de funções. Tudo bem? As minhas ações são uma lista de funções. Eu vou chamar isso daqui de lista de ações. Vou chamar ações porque a gente já está usando a palavra para não confundir, tudo bem? Então, o que é que significa registrar? Pegar essa função e colocar onde? Dentro da lista de ações. Lista de ações, ponto. Pushback de função. Tudo bem? O que é que, quando acontecer algo, então eu vou ter um método chamado aconteceu algo. Ok? Quando aconteceu algo, quem é que tem que ser notificado? Todas as pessoas que estão na lista de ações ou na lista de observadores. Então, para cada função da lista de ações, eu vou executar a função. Ok? Então, o meu sistema guarda todas as pessoas que querem... Eu não tenho parâmetros por enquanto, tá certo? Meu sistema guarda todas as funções que querem se pendurar nele. Quando acontecer algo, ele vai chamar todas essas funções que se penduraram nele. Tudo bem? Então, por enquanto só assim, sem precisar de classe. Então, bora para main. Int main. Então, eu vou criar um sistema. Ok? E eu vou pendurar funções nela. Pode ser tanto uma função descrita do formato normal. Tem várias formas de descrever uma função. Tipo, void miar. Ok? Vai matar o criado? Não. Mas pode ser. Miau. Printf. Ah, tô ficando bebo. É que eu tava vendo a aula de FUP. Ele não aceita, né? Aceita, mas eu tenho que incluir stdio. Ok? Miar faz o miau. Tem outras formas de fazer uma função. Auto, latir, porque funções são variáveis também. Então, latir é uma função que não recebe nada e não retorna nada. O que é que ela vai fazer? Au. Sim. Hã? Barra N é melhor, ok? Mas eu também poderia ter me livrado disso, né? Ele faz inferência automática. E da mesma forma que eu posso fazer a função assim, com essa sintaxe, vou até deixar ele aqui, eu também posso fazer dentro do código. Então, eu vou ter uma outra funçãozinha chamada... Como é? Uivar. Hã? Não, já tá latindo já. Uivar é uma função que não recebe nada, não retorna nada, e a única coisa que ela vai fazer é au. Tudo bem? Vou pendurar. Ué. Ponto e vírgula de onde? Miar, latir. Ah, porque como eu declarei uma variável, no final da declaração da variável tem que ter ponto e vírgula. Pronto, agora eu vou pendurar todos esses coleguinhas do sistema. Sistema.registrar. Vou registrar o miar, vou registrar o latir, vou registrar o uivar. E vou registrar uma outra aqui. Registrar. O que mais? Qual outro animal? Piar, né? Piar.
Então, eu preciso de uma função, não recebe nada, não retorna nada, e faz pio, pio. Ok, porque reclamas? Ah, não, é porque ela está como privado. Miar. Tá, é porque ele, como eu pedi ponto, como eu pedi referência, ele não aceita porque não é função de escopo, né? Tudo bem, pronto? Então, só para vocês verem como está sendo executado depois, cout vai acontecer algo. E aí sistema ponto aconteceu algo. Entendeu? Make man. O lobo foi comer o pinto e o cachorro Foi. Ok. se assustou com o barulho. Vai acontecer algo, miau, au, piu, piu. Ok, faltou aqui o bind do pinto. Ok? Fiz sem parâmetros, vamos começar a colocar parâmetros neles, tá certo? Vamos imaginar que o meu sistema, por exemplo, pode passar inteiros. Ok? Range. Aconteceu, por exemplo, int velho. Ok? Então isso daqui é a força da chinelada. Tudo bem? Começou a brutalidade, né? Então eu vou bater. O sistema na verdade é uma carrocinha. A carrocinha vai ficar batendo nos cantos, entendeu? Então o que acontece? Ela acertou um poste. Tudo bem? Nossa carrocinha acerta postes, atropela coisas. Hã? Não, eu dei o Ctrl F2. Tudo bem? Acerta postes com a determinada força. Ok? Então, quando ela acertar o poste, ela vai notificar a todo mundo que acertou com essa tal dessa força. Tudo bem? Agora, minha função é a função que recebe um inteiro. Então eu preciso cadastrar funções que recebam inteiros. Acerta o poste com a força e notifica todos os observadores a força com que o poste foi acertado. Então antes eu só chamava funções que não recebiam nada. Agora eu vou chamar funções que recebem um inteiro. Eu vou ter que mudar todo mundo, né? Eu colocar um val Onde? onde está o int. Aqui? Não, porque eu preciso saber de que é o vetor que eu vou receber. Eu não posso receber um vetor de... fazendo várias coisas. Não, porque aí se eu não sei qual é a coisa que ele recebe, como é que eu vou passar? Template. Só se você tinha algum jeito de... Mas assim, aí se eu botasse template, deveria ser uma carrocinha que recebe uma carrocinha de inteiros. Entendeu? Poderia, mas eu criaria uma carrocinha dentro de um tipo. Por exemplo, poderia botar template numa boa. Tipo... class ou type name informação, info. A minha informação nesse caso aqui é um inteiro, né? Type name info. A minha informação que eu estou passando nesse caso vai ser um inteiro. A força que eu recebo aqui é um inteiro. Tudo ficou inteiro, não foi? Inf. Tudo bem. Então, miar int. Então, o gato mia se a força for maior do que 1. Qualquer coisa o gato mia. Gato mia por qualquer motivo. Só que eu não conheço isso. Velho. Qualquer chinelada que eu dou nos gatos lá do meu... int. Velho. O cachorro só late se
velho for maior do que 5. Cachorro só late 5 metros, se o velho for maior do que 5. O lobo só uiva intivele. O lobo é mais forte. Se velho for maior do que 10, normalmente quando faz lambda ela fica assim, ó. Agora a minha carrocinha é uma carrocinha de que as notificações que ela recebe são de inteiros. Não. Info é o tipo. O tipo que eu estou passando aqui. O tipo da informação. Exato. Aí, o último que falta aqui é o piu-piu, né? If, que recebe inteiro também. If value maior do que... Você já botou um pro gato? O pinto é o mais forte de todos. Eu ia dizer que ele tinha que piar e morrer, porque... Não, esse pinto não morre não. É um pinto imortal. O máximo que ele faz é um Piovski, se ele for um pinto russo. Tudo bem. Cadastrei todo mundo já? Já cadastrei todo mundo. Acertou um poste com força 1. Então só quem vai piar é o gato. Piar o gato é piar. Só quem vai fazer barulho é o gato. Ok? E aí eu vou acertar um poste com força 20. Quem é que vai piar? O cão. Todo mundo menos o pinto, né? E aí depois eu acerto o poste com força 1000. E aí eu quero que todo mundo pie. Make me. Ué. Carrocinha. Tá, eu botei no canto errado, né? É na hora do tipo, não depois da variável. É uma carrocinha de inteiros. Botei no canto errado. Ok, certinho? Primeiro. É porque eu coloquei só maior do que 1. Por isso que o gato não miou da primeira vez. Porque ele só miava se fosse maior do que 1. Se botar maior igual a 1, agora ele mia. Tá certo? Não, tá ao contrário. Maior igual. Pronto. Agora o gato mia, o cachorrinho late, o rinoceronte, só que é leite Parmalat. É da época de vocês, não. Conhece vocês? Ok. Entenderam a ideia aí? Entenderam como é que funciona a montagem? A gente tem um observador que guarda as ações dos seus observados, e a gente tem os observados que se registram. A gente tem os observados que guardam as ações de seus observadores e os observadores que se registram nos observados. Como é que isso serve para a gente? Em quase tudo que a gente fez dá para resolver com isso daqui. Então, por exemplo, se isso daqui, ao invés de uma carrocinha, for um sistema. Voltou para o sistema. Ok? E ao invés de registrar ações quaisquer, ela vai notificar, dá para fazer isso de várias formas, mas ela vai notificar se alguém for removido da lista, ou se alguém for inserido na lista. Então, para quem quiser saber, ela vai avisar, fulano foi removido na lista, a minha lista teve alterações. Isso pode funcionar, por exemplo, com um processo de cache. Ok? Você tem a agenda telefônica, que tem vários telefones, você tem as ligações, o serviço que gerencia as ligações. Então, as ligações, você precisa saber fazer o ranking das pessoas mais ligadas, guardar o teu histórico de ligações,
fazer o teu speed dial, né, com as pessoas que tem estrelinha e não tem estrelinha. Então, a atribuição da agenda é guardar os contatos, inserir contatos e remover contatos. E o serviço de ligações observa a agenda. Ele pode montar o cache com contatos mais ligados, ele pode fazer o processo de favoritagem com os contatos, e ele fica observando a agenda. Se por acaso alguém for removido, o que é que ele tem que fazer? Verificar, ei, será que não ficou nada inconsistente aqui? Será que o meu histórico de ligações que continha o contato, agora que esse contato for removido, eu não posso mais conter o nome do contato? Perceberam? Agora eu tenho que trocar aquilo que tinha o contato por exemplo, apenas o telefone da pessoa. Não é assim? Quando você remove o contato, fica só o telefone da pessoa? A entrada, a saída da agenda telefônica não muda, mas a forma dela visualizar muda. Então, ou você poderia fazer esse pendurar de várias formas. Você poderia fazer serviço de ligações com herança. Então, toda vez que remover, ele vai ficar sabendo, porque dentro do processo de herança passa sempre por ele. Você poderia fazer com a agregação. Então, as ligações contêm a agenda, apontam para a agenda. Mas aí a gente tem esse problema. Todas as vezes que eu remover alguém da agenda, eu tenho que lembrar de atualizar as ligações. Ou então a gente pode fazer com observadores. Serviço de ligações e não apenas ele, serviço de favoritos e qualquer outra coisa, observa a agenda. Se por acaso tiver alguma mudança, altera, faz um rebuild do cache, faz qualquer coisa. Você fala, tiver uma mudança, ele não monitora a mudança. Ele vai monitorar se a função remover alguém foi chamada. Assim, ó. Então bora lá. Eu vou fazer desse jeitinho aqui, tudo certo? A lista de funções então eu vou adicionar pessoas aqui. Então vai ser só um vector de string. Vamos fazer de conta que isso aqui são as nossas pessoas, tudo bem? Vector de string usuários. Ok? O meu registro é só para notificar se teve um usuário removido. Poderia ter vários tipos de observações, ações, entendeu? Eu posso, por exemplo, me registrar na agenda e dizer, olha, eu quero que você execute essa função se algum usuário for removido. Ou eu posso dizer, eu quero que você execute essa função se algum usuário for inserido. Eu posso dizer o que eu quiser. Depende do que a minha agenda, o meu sistema agora está disposto a querer notificar. Então, eu vou ter agora um método notificar remoção, ok? Quem é que foi removido? Notificar remoção. String. Vou fazer assim não. Vou botar logo o método remover, tá? Remover. String user. Ok? Então, eu tenho o processo de registrar. Para registrar, eu preciso que a pessoa registre as funções e não, vamos entender o básico, depois vocês generalizam como vocês quiserem, tudo bem? Então, como é que vai acontecer? O meu sistema vai guardar usuários, ok? E eu vou ter o gerenciador de login da mesma forma. Só que toda remoção que tiver, eu vou notificar o gerenciador de login. Se ele perceber que eu estou removendo alguém que é importante para ele, como por exemplo o usuário corrente, ele pega e retira o usuário corrente. Poderia fazer outra, por exemplo, se ele tivesse um cache, se ele tivesse uma lista de usuários mais ligados e eu removi, ele tem que fazer um rebuild do cache. Então vamos ver aqui, ó. Como eu vou notificar os usuários removidos, eu preciso avisar quem foi o usuário que foi removido, correto? Ok? Então a minha função, ela recebe um string e retorna void. Ok? Para registrar da mesma forma, anoto todas as ações, vou chamar isso aqui só de ações para ficar mais curtinho para a gente. Ações. Ok? E na hora de remover, como é que eu removo dessa lista aqui? Eu verifico se tem na lista, né? Primeira coisa. Eu verifico se tem na lista. Alt T, recebe std, find. Vou procurar usuários.begin até usuários.end. Vou procurar por user. Se IT for diferente.
foi igual a usuários.end, não faz nada, return, ok? Se esse usuário existe, vou remover esse usuário, então usuários.erase, passo iterador, e tenho que avisar para todo mundo que estava me observando que esse usuário foi removido. Todo mundo que estava me observando vai ficar sabendo. Esse usuário foi removido. Então, como seria agora aqui a minha classe como é? Gerenciador de login. Eu tenho um usuário corrente, que no caso vai ser só um string, tá certo? String current, gerenciador de login. Começa com current igual a vazio, tudo bem? Então eu preciso logar em cima de usuários que existam, então vou precisar receber o sistema, mesma estruturazinha que a gente tinha, tá vendo? Sistema. Como seria o método logar? Void logar string e user. Só que eu só posso dizer que ele está logado se esse usuário existir. Então, eu não vou ficar criando um monte de método. Eu vou deixar esse negócio público aqui, tá certo? Só para verificar se o usuário existe. Então, para eu dizer que esse cara está logado, eu tenho que fazer a verificação e tal. Então, eu poderia verificar apenas se o usuário existe. Então, oi. Boa, flow. Sistema recebe sys. Ok? Então, para logar, eu só vou testar se o usuário existe. Como é que eu testo se o usuário existe? Olhando dentro do sistema. Então, se find sistema ponto usuários ponto begin sistema usuários ponto end. Então, se ele existe, melhor mesmo era fazer um métodozinho lá no sistema para verificar se existe ou não existe, mas vamos lá. Se esse usuário existe, eu vou dizer que ele está logado, porque para mim basta por enquanto que ele exista. Se isso daqui for igual a sistema, botei uma a mais, out. Se esse usuário existe no sistema, se esse usuário existe diferente de users.end, se esse usuário existe no sistema, se for igual a end é porque ele não existe. Se ele não existe, eu não consigo logar. Então não vou fazer nada, return, ok? Se ele existe, ele logou e aí o meu usuário corrente passa a ser o user. Tudo bem? Não estou verificando o passo hoje, porque não é a ideia da lógica, é só guardar uma referência que é válida. A ideia de uma referência válida é que o nome do usuário aqui é igual ao nome de usuário que existe no sistema. No caso, você não atribuiu o user? Você atribuiu o user aqui? Não, o user é o nome. É o ID, é o ID. É só o nome. É só o nome. Você quer o ponteiro. Não, é só o nome. É só pra gente ter uma ideia de referência válida. Então, o nome que está aqui é o mesmo nome que está dentro que está lá no vetor. Ok? O que seria deslogar? Void logout. Aqui é o login. O nosso amigo logout seria simplesmente colocar current para vazio. Ok? E o meu
get e o meu get current vai retornar apenas a string. Return, como é o nome? Return current. Tudo bem? Login, verifica se o elemento existe e cria o vínculo. Logout, desfaz o vínculo e pega o usuário corrente, retorna o usuário corrente. Onde é que está a mágica? Na hora que eu conhecer o sistema, eu vou avisar o sistema que eu quero saber se alguém for removido e já vou deixar pendurada a função de que se alguém for removido e esse alguém for igual ao meu usuário corrente, o que é que eu faço? Eu faço logout. Vou pendurar isso no sistema. Então o sistema vai ficar lá com a funçãozinha engatilhada. Se algum usuário for removido, o gerenciador de login vai ser avisado. O que é que significa ser avisado? A função dele executa. O que é que a função dele faz? Verifica se o usuário que está sendo removido é igual ao meu usuário corrente. Se for igual ao meu usuário corrente, eu forço o logout. Tudo bem? Então, a forma mais fácil de fazer isso seria com a funçãozinha lambda. Então, no meu sistema, eu vou... né? Sistema... Cadê? Registrar. Eu vou registrar uma função. Tudo bem. Só que agora eu quero uma função que tenha visão do escopo. O que é que eu preciso daqui? Preciso do current, correto? Então, eu vou enxergar o escopo. O que é que ela vai receber quando ela for chamada? Quando ela for chamada, ela vai receber o quê? Um username, correto? Quando ela for chamada, ela vai receber um username. E o que é que ela vai executar? Se esse username for igual ao current, o que é que ele faz? Que é a mesma coisa do logout. Se o usuário, quem vai chamar, ela vai ser chamada bem aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ser chamada passando o usuário que está sendo removido. Essa criatura que está sendo chamada bem aqui é essa função bem aqui. Essa, se eu quisesse, eu poderia colocar só... Acho que eu posso fazer assim. Colocar só um parâmetro. Depois eu vejo. Se não rodar, eu vejo. Eu posso colocar todo o contexto para ser visível, né? Eu poderia ver todas as variáveis do escopo, como eu poderia isolar quais as variáveis de escopo que eu permito que sejam vistas. Então aqui ele vai ver todas as variáveis do escopo. Isolar predefinir, né? Para isolar predefinir essa parte. Se eu colocar isso daqui, então ele não tem acesso às variáveis do escopo. Ele não conseguiria enxergar o current. Seria só uma função que não enxerga nada fora dela. O que é que a função enxerga? Nesse caso aqui, uma função lambda. Enxerga o que foi passado por parâmetro e o que eu dou acesso do escopo. Entendeu? A função lambda, ela enxerga o que recebe por parâmetro e o que eu permito que ela veja do escopo corrente. Aqui eu não estou permitindo que ela veja nada do escopo corrente. Se eu fizer assim, eu permito que ela veja essa variável por cópia. Se eu fizer assim, eu permito que ela veja todo o escopo corrente. Pode escrever o corrente também, só para ela ver só o corrente, né? Eu poderia... Só a variável corrente por referência. Beleza. Tudo bem? Então, mas quando ele for registrar... Quando eu criar o gerenciador de login e passar ao sistema, ele salva a referência do sistema e se registra no sistema. No caso, isso daí está declarando dentro do construtor, do gerenciador. Dentro do construtor gerenciador do login, porque é a hora que eles são pendurados um no outro. Porque antes era sempre hierárquico. O gerenciador de login conhece o sistema, que conhece os usuários, mas eu nunca tinha ação ao contrário. Agora o gerenciador de login conhece o sistema e se pendura no sistema. Para caso algo aconteça com o sistema, a reação subir no sentido inverso. Ok? Tem um modo de deixar tipo uma armadilha
que nem isso aí, só que diferente, já está embutido na função. Tipo, dentro do sistema tem a função de remover. Aí dentro do gerenciador de login tem dizendo lá, se ele remover tal coisa... Mas é justamente isso que a gente está fazendo. Ó. Dentro do sistema existe a função de remover. Remover, remove e remove, na verdade, que é até aqui, né? E notifica todos os observadores da remoção. Quando ele notifica, para onde vai essa informação? Notificar significa executar todos os métodos que foram pendurados aqui. Um dos métodos que está sendo pendurado é esse daqui, o método do gerenciador de login, que faz o quê? Ele verifica se o usuário que foi removido é igual ao usuário corrente. Se for, ele zera o usuário corrente. Por exemplo, eu poderia fazer uma outra coisa qualquer, como quero registrar automaticamente todos os usuários que foram removidos. Quero salvar os usuários que foram removidos numa lista. Quero ter uma lista chamada lista de remoções. Como é que eu posso fazer isso? Eu crio uma lista para guardar essa informação. Vector de int, vector de string removidos. E agora eu tenho que fazer a função se pendurar lá. Tenho que pendurar a função lá no sistema. Para na hora que for removido, essa função que pega essa informação e salva aqui ser executada. Como vai ser todo esse velho, é só antes dele remover já passaram. Na verdade, ele está passando depois de remover, mas tanto faz a lógica, né? Se eu quisesse, eu poderia colocar a notificação antes. No caso, antes de eu remover, eu já passar e eu removo. Então, ó, como é que eu poderia fazer isso, né? Então, tá aqui o meu sistema, não tá? Eu vou cadastrar essa função, essa classe, esse método, que vai, toda vez que alguém for removido, vai anotar quem foi removido aqui. Então eu poderia fazer como? Mas dá para fazer uma brincadeira de colocar no sistema que foi removido, já que está salvando que foi removido. Mas hoje eu não... Eu lembrei uma conta, mas eu quero pegar de volta. Mas aí vai dar loop infinito. Então bora lá. Sistema.registrar. Vou registrar o quê? Que todas as vezes que alguém for removido, preciso de um parâmetro, porque a minha função que está executando lá precisa de um parâmetro. Um parâmetro de que tipo? String, ok? Então, o que é que eu vou fazer quando... O que é que eu vou registrar lá? Todas as vezes que alguém for removido, ele vai chamar essa função que pega esse username e vai jogar esse username onde? Removidos.pushback username. Então, pronto. Toda vez que eu remover alguém, o nome dessa pessoa vem para cá, para a lista de removidos. Como da mesma forma vai ser verificada. eu deixo pro finalzinho do semestre já. Mas observador é realmente uma coisa capciosa. Vamos devagar. Bora, deixa eu apagar esse monte de trambolho aqui, ó. Vocês querem que parte? Ó. Tá registrando a função. O que é que o meu registrar faz? Pega essa função e salva essa função. Minha funçãozinha vai ser chamada quando? No final do método de remover. Todas as funções que se registraram vão ser chamadas. Chamadas passando qual parâmetro? O nome do usuário que foi removido. Só que ela só vai ser chamada se realmente tiver um usuário removido. O pessoal que está lá atrás é porque já entendeu ou é porque desistiu? Tudo bem, sucesso. Professor, o método remover é do sistema. Ele vai chamar todas as funções que estão dentro de ações. Exato. Só que até então você está implementando só um tipo de ação. Eu só tenho uma lista para quando remover. Exato. Então, se eu quero agrupar outros tipos de ações, tem que criar uma lista para cada grupo de ações. Normalmente o que é feito, normalmente o que é feito é isso. Enumeração, ações. Então, quem vai executar tudo que seja relacionado sempre vai ser o sistema. Sempre vai ser o observado. Então, inserir, remover, sei lá, qualquer outra coisa.
Você vai ter um índice para cada... Aí na verdade eu teria um mapa onde para cada tipo eu teria uma lista de funções. Então, eu sei as pessoas que estão observando inserção, eu sei as pessoas que estão observando remoção. Então eu diria assim, remover para cada uma das pessoas que estão observando a remoção, notifique que houve essa remoção. Para cada uma das pessoas que estão observando a inserção, observe que houve, notifique que houve a inserção. Então, eu poderia fazer um vetor para cada um, o que não é inteligente, ou eu poderia fazer um map de ações para vector, né? E aí eu poderia ter para inserção, tem o seu vetor, remoção tem o seu vetor. Entendeu? Todo mundo tem o seu vetor. Enumeração é quando você tem que os teus tipos de dados são bem definidos. Por exemplo, booleano se comporta como uma enumeração. Quais são as opções para booleano? Só verdadeiro ou falso. Ok? O inteiro é uma quantidade de dados bem definidas? Não. Uma quantidade gigante. Mas se você pensar que se você tem uma função e a tua função só pode dar venceu, perdeu ou empatou, percebe que isso é enumeração? Só tem 3 opções, é bem definido, não é um booleano. Como é que eu faria para escolher uma delas depois? É um tipo de dado, a enumeração é como se fosse um struct. Então você poderia ter uma enumeração chamado resultado e teria venceu, perdeu, qual é aquele tipo de dado que empatou. 1, 2, 3, ele chama cada um desses dois na ordem? É a enumeração. Result, recebe, venceu. Então você diz assim, você está criando um tipo novo, entendeu? Esse tipo chamado resultado tem um nome de variável que é result e o valor da variável só pode ser ou venceu, ou perdeu, ou empatou. Da mesma forma, quando você cria um booleano, o booleano tem um nome, só que o booleano só pode ser verdadeiro ou falso. Então você faria a sua conta e retornaria venceu. Faz a tua conta e retorna perdeu. Se tu entrar no certo ele tem uma explicação bem detalhada sobre como funciona e onde vai. Ok. Vamos lá resolver o nosso login aqui. Então, o que é que eu tenho aqui de... Eu não tenho aqui... Eu tenho remover, mas não tenho cadastrar, né? Void... né? Cadastrar. String user. Se não existe usuários.pushback de user. Ok, se não existe, cadastra. Se existe, remove. E aí eu posso logar. Então vamos fazer o teste agora, né? Vamos fazer o teste. Isso daqui é para eu registrar todos os que foram removidos, corretinho? Ok, vou tirar aqui os outros exemplos. Ok. Então, vamos lá. Vamos adicionar algumas pessoas no sistema, né? Sistema.cadastrar Rui. Sistema.cadastrar a Ana. Sistema.cadastrar a Bia. A Eva, o Ivo e a Uva. Tudo bem? Agora eu vou me logar. Não pendurei o gerenciador de login. Glog recebe endereço de sistema. Aí eu vou me logar. Diz. Vou me logar com o Rex. Que imagino que vai ter? Ele vai imprimir vazio, né? glog. Get current? Get current. Ok, aí agora eu vou me logar com a Ana.
vou me logar com a Ana, vou mostrar a Ana e aí eu vou começar a remover o povo. Sistema.remover. Vou remover a Eva. Vou remover a Bia. Vou remover, quem mais? A Uva. Remove ela também para ela deslogar junto. Calma, mano. Ixi, aqui eu tô fazendo C-Alt maiúsculo. C-Alt. Você tá gritando. C-Alt. Vou mostrar que a Ana ainda está logada. E aí eu removo a Ana e mostro que não tem mais ninguém logado. Remover a Ana, mostro que não tem mais ninguém logado. E eu mostro todo mundo que está removido. Que foi para onde? Na lista de removidos. Falta só a gente testar o logout, né? Também normal. Mas o logout é de menos. Mas o que ele faz automaticamente? O logout faz automaticamente. Para cada nome em removidos. Ok. Então o que é que a gente espera enxergar? Coisa nova. Não. Ok. Então se deu certo, o que é que nós veremos? Make man. Veremos um monte de erro. Bora lá, vamos ver o que tem de errado aqui. Primeiro que não existe isso, né? Sistema não é um template, porque eu tirei isso. Gerenciador de login. Tá tudo privado. Tô escrevendo errado com R's demais. Tá muito exagerado. Esqueci o including o Zé tô de menino, né? Linha 60, esqueci um ponto e vírgula da classe. Gerenciador de login não tem remover. É porque não é o gerenciador de login que remove, é tão bom quando os erros são fáceis, né? De ajeitar. Sei que tinha resolvido. Não é sistema o nome, talvez. É Syst. É Syst mesmo? Cadê? Syst. Vai! Pitombas. É porque eu botei várias vezes o glog, eu acho. Não, tá errado. Aqui é o gerenciador de login, que eu quero pegar o usuário corrente. Só que quem remove é o sistema. Tá certo, agora tá certo. Ok. Tá aqui, tá certo. Quem tá logado? Ninguém, por isso que ele não mostrou nada. Né? Se eu pegar o corrente, ele fazer assim, ó. Só pra gente poder ver melhor, né? Ok. Ninguém logado. Aí a gente remove cadastra um monte de gente. Remove uma carrada de gente. A Ana ainda está logada, tanto aqui quanto aqui. Depois que eu removo a Ana, que eu peço para saber quem está logado, ele deslogou automaticamente. Quando eu mando mostrar a lista dos usuários removidos, ele mostra todo mundo que realmente foi removido, né? Que foi a Eva, Bia, Uva, Ana. Eva, Bia, Uva, Ana.
Ok. Interessante. Muito interessante. Então, aqueles paranauês todos que a gente tinha que fazer, que às vezes precisava fazer de herança, de manter os elementos vinculados, utilizando esse padrãozinho de observador, a gente consegue fazer com o mínimo de acoplamento possível. Então, as classes elas ficam realmente independentes. Não precisa fazer herança, não precisa fazer gambiarra, não precisa ficar tendo que carregar as duas juntas para lembrar de quando alterar em uma, alterar em outra. Você deixa todo mundo pendurado, todo mundo que quer ser notificado pendurado, e aí você sabe que a integridade vai ser mantida. Assim. Legal. Super legal. O padrão mesmo não é assim, ok? Então, quando vocês, por acaso, se vocês forem ver no Java antigo, se vocês procurarem pelo padrão Observer, né, que isso aqui é o que a gente chama de Pattern Observer, vocês vão ver que não é assim, porque Java não tem funções como variáveis de primeira classe. Variáveis de primeira classe são variáveis que podem ser criadas em qualquer momento, salvas como inteiros, floats, etc. Então, antigamente, eu acho que no Java 8 já dá para fazer isso daqui, né? Mas da última vez que eu dei PO ainda não dava. Então você tinha que criar uma classe observadora, que se comportaria como observadora, e essa classe tinha que ter um método que ia ser chamado, então era um negócio assim bem mais cabuloso do que isso daqui. Essas técnicas especiais de linguagem, por exemplo, bind, o lambda, e principalmente o lambda novo, que dá para fazer um monte de mágica, ele faz com que a maioria desses padrões de projeto que tem nos livros, eles não existam mais, né? Aqueles padrões de projeto, se vocês forem fazer disciplina de PDS, né, que é o projeto detalhado de software que ele vê, ou se vocês forem pegar que seria a próxima disciplina depois de PO, né, da hierarquia, a maior parte desses padrões antigos, eles não fazem mais sentido por causa dessas técnicas novas de funções lambda e outras gambis mais bem feitas, programação funcional e mais um monte de outra coisa legal. Então aquela programação engessada de antes, ela já está bem mais flexível, né? Então conhecer linguagem ajuda muito na hora de construir sistema, né? Conhecer a linguagem direitinho. Então, pessoal, eu acho que era isso por hoje, né? Eu acho que já foi coisa suficiente. Se vocês tiverem curiosidade, é assim que vocês resolvem o último projeto, que eu nunca passei. Talvez algum dia eu passe, talvez não. Que é o projeto mais... É o pós-final, é o pós-créditos, né? Porque ele é realmente um projeto exigente, que seria o Super Agenda Telefônica, né? Peraí. QX Code. Tava nem carregando mais na memória. Professor, lá nos vagões tinha um negócio de movimentação. Dava para usar isso daí também? Dava. Na verdade, dá para usar isso em quase qualquer atividade. Sempre que você precisa vincular uma coisa na outra, você pode deixar tudo pendurado assim. Serviço de ligações. Olha como esse daqui é legal. Vou só mostrar para vocês. Vocês verem uma forma de aplicar o projeto. Tudo bem? Então, lembra da agenda que você tinha. Então, você tem a agenda. Só que fora o processo de cadastrar os contatos, ok, atualizar contato, etc., favoritar os contatos, a gente tem as ligações. Então você pode ligar para um contato. Ligar. Então, o que é a lógica que está por trás do ligar? Ligar 8832. Então, o que é que você faz? Você sai procurando, na verdade. É que já deu certo na nossa agenda. Você sairia procurando. Você tem duas formas de fazer, a forma inteligente e a forma mais inteligente. A forma inteligente seria o quê? Sai procurando por todos os telefones de todos os contatos da agenda. O primeiro que bater com esse número, então é o seu número.
é o que você vai ligar. Às vezes, quando você tem até 2 contatos, não sei se já aconteceu isso, você tem 2 contatos com o mesmo telefone, você digita um e aí aparece o nome de outra pessoa. Nunca aconteceu isso com vocês, não? Você tem 2 contatos com o mesmo número, né? Não, com o mesmo número. Você tipo assim, tem o esposo e a esposa, ou então 2 telefones do mercantil, aí você digita um número, ou você liga para um contato, e aí como ele grava o número, acaba aparecendo o nome da outra pessoa, ok? Então, uma dessas formas seria essa, mas vamos continuar vendo. Outra, bem interessante, seria você montar um mapa reverso. Então você teria o teu mapa de nomes para telefones, e você teria um mapa reverso de telefones para nomes. Mas aí você pensa assim, poxa, eu ia ter que criar uma outra estrutura redundante, então toda vez que eu mexesse um, eu ia ter que mexer na outra. Não, você poderia fazer um cache. Faz uma classe de cache, e aí que ela fica observando se algum contato foi inserido ou foi removido. Se algum foi inserido ou foi removido, ela pega e refaz o cache. O que seria refaz o cache? Para todos os contatos, insira o telefone na lista, só que na ordem contrária, né? Ele teria uma chave, seria o telefone, por telefone guarde o contato. E aí, se por acaso você remover um, você atualiza o outro. Você não precisaria ter que implementar isso no contato. Bastaria que a tua agenda notificasse sempre que alguém é inserido, alguém é removido, alguém é atualizado. Mas vamos continuar seguindo aqui, ó. Se eu quiser pegar os mais ligados, como é que eu faço para mostrar os contatos mais ligados pela quantidade de vezes que eles foram ligados? A gente poderia colocar um conto para ver quantas vezes foi ligado aquele número e botar ele como preferencial no lixo. A gente poderia que cada contato tivesse uma contagem de vezes que foi ligado, né? Então, o mais ligado seria ordenar os contatos pela ordem da quantidade de ligações, né? Então, ou todas as vezes que você quisesse ir na tua lista de mais ligados, você teria que pegar todos os teus contatos, ordenar todos os teus contatos. Percebe que não faz sentido isso? Entende? Percebe que esse tipo de coisa não faz sentido? A gente tem que trabalhar com cache nesse caso. Então você tem as classes que são classes complementares, que se penduram na agenda e que mantêm a estrutura íntegra, sem ter que você fique pensando em fazer uma coisa ou em fazer outra. Então a agenda notifica e aí elas mantêm tudo penduradinho. Outras coisas legais, ó. Quando eu pedir o histórico de ligações, ele vai me mostrar a ligação e quem fez as ligações, beleza? Mas aí a parte legal é que você pode remover um telefone, tá vendo aqui, ó? Antes você ligou 123. 123 bate com Alves e bate com Gomes. Ok? O que acontece se eu remover o Alves? Vai ficar só o Gomes. E nesse caso aqui, se eu remover o Silva? Se eu remover o Silva, Conheço não. Mas olha que estratégia interessante, ó. Se eu remover alguém, por exemplo, se eu ligar para alguém que não tem contato, ele mostra uma entrada vazia. Porque vai ligar, né? Vai ligar. Da mesma forma, se eu remover o contato que tinha, ele vai criar uma entrada vazia. Exato, os mais ligados. Não, aqui é o histórico. Uma coisa é os mais ligados. Não, os mais ligados só os que estão na lista. Os mais ligados é ordenar a lista de contatos pela quantidade de ligação. E o histórico é diferente, é realmente a ordem das ligações. Só que o histórico tem que ter integridade. Se você remove um contato que estava ali, você vai ter que colocar um contato vazio no lugar. Ou se o telefone que estava 555, que não era ninguém, e você cadastra o nome da pessoa, o que vai aparecer quando você mandar mostrar o histórico?
Vai mandar mostrar o nome da pessoa. Se você deletar o contato, ele vai estar no histórico só sem o nome agora. Se o cara existia, você deleta, aparece só o número. Se o cara não existia e você insere, aparece o cara. Mas assim, esses contatos eles são mapa e tem que ser um mapa distinto para alguma coisa. Certo. Se eu deixar o nome do contato, que é a chave, vazia, ele vai sobrepondo, né? Porque são chaves iguais. Mas aqui você não vai estar mexendo na tua agenda. Aqui vão ser estruturas, né? Mas aqui vão ser estruturas à parte. O teu histórico vai ser um vetor de contatos. Um vetor de string. Vetor de contatos. Então por ser vetor... Porque se o teu histórico fosse um vetor de string, mostrar o contato implicaria em pegar todos eles na agenda toda vez que você fosse mostrar o histórico, percebe? Entendi. Entendeu? Então você monta o vetor de contatos. Se aquele telefone não existe, bota um contato, cria um contato fake lá. Um contato vazio, só para ele mostrar lá que houve aquela ligação. Entendi. Ok? Tudo bem? Agora eu vou poder ter mais um contato com a mesma string ou a string vazia. Exato. Agora, toda vez que você mexe na tua agenda, você tem que atualizar o teu histórico. Toda vez que você mexe na tua agenda, tem que atualizar o speed list. Ok? Aí seria interessante o histórico talvez ter um limite, para não estourar também. Tudo bem. Aí dá para limitar o veneno. A questão é que fazer tudo isso do jeito normal, eu teria que botar um monte de código, lembrando de ficar alterando todas as coisas. Então, se for remover alguém, lembre de chamar um e lembre de chamar o outro. Então, eu crio um acoplamento muito grande. Com o joguinho de observador, acabou esse acoplamento, né? Eu posso mexer na minha agenda como eu quiser e todo mundo faz o que tinha que fazer perfeitamente. Todo mundo faz o que tem que fazer. Então, esse trabalho eu nunca passei. Eu acho uma atividade super legal, mas eu vejo que ela é um pouquinho complexa. Né? Tem um monte de dúvidas ainda dos outros. Um pouquinho complexa. Tudo bem, pessoal. Agora sim eu termino. Vou fazer a chamada. Então aí, ó. Fica a dica. Se quiserem fazer no lugar do WhatsApp. Esse erro eu nunca vi. Não são uma exceção. Xemaria. A Secretaria de Tecnologia da Informação já foi notificada. Observador agindo Eu não vou conseguir fazer chamada. Ó, o E aqui, ó. Tom. Uhul. Ó, e mais 109 páginas, 109 linhas. Ok, pessoal. Quando o semestre é menos aperreado, sem as faltas, sem os feriados, eu passo para o projeto final, mas esse semestre só termina as atividades. Aí eu já vou dando as notas. Se quiserem continuar fazendo, vocês fazem, me entregam depois, eu melhoro a nota, fica de boa. Não, a partir de amanhã já pode começar a mostrar. Amanhã eu vou tirar até o último minuto do último dia. Mas pode mostrar. Amanhã vai ser só a apresentação, então? É. Outra coisa, é necessário mostrar o fato de já ter upado e colocado relatórios. Não, vocês têm que... Porque assim, vocês têm que estar lá no repositório. Repositório é independente disso. Mas fora o repositório, eu gosto de olhar para a cara de vocês, ver a alegria de vocês me mostrando o trabalho, ou o desespero de... Porque é assim que eu faço 100% da certeza de que realmente é você que fez a atividade. Eu acredito 100% em vocês, mas é sempre importante olhar para a pessoa, eu entender é mais humano. E eu não levo às vezes 10 minutos, é muito mais para eu poder ter o contato com vocês, ver o que foi que vocês fizeram, do que ir lá espizinhar atividade por atividade. Às vezes quando eu vejo que a pessoa está muito segura da atividade, eu digo, não, quero ver isso não, vamos logo para a atividade e tal. Eu sei mais ou menos os erros que todo mundo sempre comete, entendeu? Então é mais para a gente poder conversar um pouquinho, ok? Então...
Supondo que você fez direitinho as atividades, na sua cabeça é mais ou menos assim, tá certo? Se fosse para resumir tudo, né? Se você conseguiu fazer o Twitter direitinho, é como se você tivesse passado, ok? Com nota mínima, entendeu? Ok? É claro que é dentro de um contexto. Uma pessoa que está em falta com a carrada de atividade não vai conseguir parir o Twitter de uma hora para outra. Entende? Porque essa atividade, o Twitter, o WhatsApp e essa atividade de herança da prova é como se fossem atividades que juntam praticamente tudo que a gente vê a disciplina toda. Então você não consegue, sem ter somado aquele monte de conhecimento, chegar lá e fazer uma atividade do zero. Não existe. É que quem fez a prova vê que lidar com aqueles ponteiros, aqueles caches, aqueles ifs, aquelas inserção em lote, try catch, é um cão aquilo ali, né? São horas. Aí depois que você pega a técnica, aí é muito mais rápido, né? Depois que, quando você vai fazer a segunda vez, você já sabe, opa, aqui eu lanço a exceção, aqui tem um try catch, pronto, resolvi esse problema. Então é assim, é acumulado. Então você imagina que dentro do contexto, professor, o que é que eu preciso saber para considerar que eu aprendi o mínimo que eu precisaria aprender para passar na disciplina, seria você dizer assim, o Twitter eu consegui fazer. Essa é a lógica. Aí você faz a prova e a gente já pula do 7 para 8,5, você faz o zap, aí você vai para o 10. Se você fez tudo, aí você não precisa fazer o zap. Eu estou fazendo umas trocas, sacou? Você fez tudo, você não precisa fazer todos. Mas se você está com deficiências, tem um monte de atividade que não fez, atividade que teu cachorro comeu, e etc, etc, etc. Você quer garantir o 10, você faz os 10. O gato comeu. O gato zumbi. Dentro da barriga do zumbi. O último prazo é até o último minuto do último dia de aula. Se você quiser entregar, professor, eu consegui fazer até essa. Aí você vai lá ganhar. Não vai existir, pessoal, ó, pressão. Não vai existir notas entre 5 e 7. Ok? Não vão existir notas entre 5 e 7. Então, se você ou está passando com mais do que 7 ou está reprovando. Não faz sentido ter uma nota entre 5 e 7. Tudo bem? Porque a gente está tendo muita oportunidade, tem muita atividade. Então, se eu conversar com você e ver que você ainda está deficiente, você ainda vai ter 3 semanas, né? A gente tem até o finalzinho, eu digo, olha, 2 semanas, né? 3 semanas. Mas assim, mais 2 semanas completas para poder entregar o que você precisa. Então, amanhã você bate o ponto, eu digo, olha, faz pelo menos isso, tá certo? Ok? Olha lá, pessoal. Vou subir todas as aulas. Não desiste, mulher. Senta ali com ele, tenta fazer o Twitter, quebra a cabeça, tu tem 2 semanas. Mas na meditação seria mais fácil tentar subir as atividades, não? Mais trabalho, mais tempo. Porque assim, depende do nível de... Porque assim... Porque como o senhor falou, se a pessoa não está acompanhando para pegar o Twitter mas aí você tem que ver. Eu não tenho noção do nível de maturidade que vocês têm. Porque vir assistir aula ajuda, mas não resolve. Não, eu sei. Pois é. E aí você ainda faltou uma carradinha de aula. Principalmente aquele paranoia todinho de herança. As que eu tava aqui, eu tava entendendo a questão, tá. Só que eu não conseguia. Tá. Eu não fiz a Tente em saltos. Você vê que, por exemplo, pode fazer assim, ó. As atividades elas são muito grandes. Então você pode fazer um pedacinho dela, botar para funcionar. Tipo gerenciador de login. Não precisa fazer aquele paranoia todinho, remover, mostrar, escambar de etc. Entendeu? Faz a montagem básica, só o esqueleto básico, aquela parte mais sequinha, bota tudo público, entendeu? Ou então pelo menos só adicionar. Esquece o remover. Só adicionar, só para montar a estrutura, montar as ligações. Conseguiu adicionar, conseguiu colocar as pessoas dentro do trem, sucesso. Passa para o próximo. Entendeu? Porque mais importante do que fazer as atividades é você saber que você sabe fazer aquilo. Então se você olha e diz, isso você sabe fazer, então você coloca para o próximo. Entendeu? Mas caramba, não sei nem para onde é que vai. Você tem que sentar e pelo menos entender o que é que ela faz e pedir uma ajuda. Entendeu? A gente tira a tua dúvida ali, ok? Então é aquilo, você vai ter que ver se você tem o tempo necessário, a disposição necessária e as madrugadas necessárias. De hoje para amanhã não dá. Não, mas tudo bem, mas aí tem a semana que vem e ainda tem a outra semana.
entendeu? Tem a semana que vem, tem a outra semana quando você passar das suas provas, entendeu? Que aí liberar e que você puder sentar. Tinha uma vez um menino que fez isso, que passou uma semana, ele terminou tipo assim a última prova, e aí ele passou acho que 7 dias só estudando, né, fazendo trabalho e pedindo ajuda. Então é o preço que se paga, porque alguma coisa ficou do que a gente viu em sala, do que a gente estudou, mas você vai ter que ter aí suas 100 horas de prática para poder transformar isso que você viu em realidade. Pronto, aí como amanhã são só as entregas, pode liberar? Pode. Ok.